E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos definir a velocidade média de uma partícula. Observe a figura ilustrada no quadro. Nela nós temos a trajetória descrita pela partícula em relação ao referencial adotado. Temos o vetor posição R1, que denuncia a posição da partícula em sua trajetória no instante t1. Temos o vetor posição R2, que denuncia a posição da partícula em sua trajetória no instante t2. O deslocamento sofrido pela partícula no correspondente intervalo de tempo é um vetor que liga o início diretamente no final da análise do movimento, conforme ilustrado no quadro. Para obtermos o deslocamento sofrido pela partícula, basta fazer o vetor posição R2 menos o vetor posição R1. A partir de tais expressões, conforme já vimos em vídeos anteriores, o deslocamento sofrido pela partícula fica dado por ΔX, x2 menos x1 na direção do eixo x, mais ΔY, y2 menos y1 na direção do eixo y, mais ΔZ, z2 menos z1 na direção do eixo z. A partir de tais expressões, a velocidade média da partícula, uma grandeza física vetorial, é definida pela razão do deslocamento sofrido pela partícula pelo correspondente intervalo de tempo. Muito bem, observe a expressão obtida. A partir dessa igualdade, nós podemos escrever que a velocidade média da partícula é igual a, vamos dividir o deslocamento sofrido por ela pelo correspondente intervalo de tempo. Portanto, nós vamos obter ΔX sobre ΔT na direção do eixo x, mais ΔY sobre ΔT na direção do eixo y, mais ΔZ sobre ΔT na direção do eixo z. Finalmente, nós podemos escrever a velocidade média da partícula da seguinte forma: ΔX sobre ΔT é a velocidade média da partícula na direção do eixo x. ΔY sobre ΔT é a velocidade média da partícula na direção do eixo y. E ΔZ sobre ΔT é a velocidade média da partícula na direção do eixo z. Muito bem. Observe mais uma vez para reforçar que a velocidade média da partícula é uma grandeza física vetorial. E ela possui, de acordo com a expressão definida, a mesma direção e sentido do deslocamento sofrido pela partícula. Portanto, nessa figura, nós podemos desenhar o vetor velocidade média nessa direção e sentido. Observe a figura ilustrada no quadro. A partir de tais conceitos, vamos resolver um exemplo final. Vamos calcular a velocidade média de uma partícula que descreve um movimento circular de raio r igual a 8 metros. No instante t1, a partícula se encontra sobre o eixo x. E aqui nós temos o vetor posição R1, que denuncia a posição da partícula em sua trajetória circular no instante t1. No instante de tempo t2, o vetor posição da partícula está na vertical e para cima, denunciando a posição da partícula em sua trajetória circular no instante t2 igual a 2 segundos. Muito bem. A partir de tais considerações, nós podemos obter o vetor posição R1. Observando a figura, vemos que o vetor posição R1 corresponde a 8 metros na direção do eixo x, mais 0
na direção do eixo Y. O vetor posição R2, aqui ilustrado, ele é igual a 0 na direção do eixo X, mais 8 metros, pois o raio da circunferência vale 8 metros, mais 8 metros na direção do eixo Y. Consequentemente, o deslocamento sofrido pela partícula nesse intervalo de tempo fica dado por: basta fazer ΔX na direção do eixo X, portanto, 0 menos 8 metros na direção do eixo X, mais o ΔY na direção do eixo Y. Portanto, nós vamos ter 8 menos 0, 8 metros na direção do eixo Y. Aqui nós temos o deslocamento sofrido pela partícula. Para obter a velocidade média, basta dividir o deslocamento sofrido por ela pelo correspondente intervalo de tempo. De acordo com a figura, o intervalo de tempo é igual a T2 menos T1 e, portanto, nós temos 2 menos 0, 2 segundos. Muito bem. A partir desses dois dados, temos que a velocidade média da partícula é igual a o deslocamento sofrido por ela sobre o intervalo de tempo correspondente. Portanto, nós vamos obter menos 8 metros dividido por 2 segundos, nós vamos encontrar menos 4 metros por segundo na direção do eixo X. Mas, aqui nós temos 8 metros dividido por 2 segundos, mais 4 metros por segundo na direção do eixo Y. Muito bem. Vamos agora voltar para a figura original. Nesta figura, nós podemos ilustrar o deslocamento sofrido pela partícula. O deslocamento sofrido por ela é uma grandeza física vetorial, cujo vetor liga o início diretamente no final da análise do movimento. A velocidade média da partícula, uma grandeza física vetorial, possui a mesma direção e sentido do deslocamento sofrido pela partícula. Portanto, eu posso desenhar a velocidade média da partícula nessa direção e sentido. Observe como a figura retrata o resultado obtido. A velocidade média da partícula possui uma componente vertical na direção do eixo Y positiva e possui uma componente horizontal na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X, conforme ilustrado no cálculo abaixo. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!